Outro conceito de que vale a pena falar a propósito de integral é o conceito de valor quadrático médio. E ele aplica-se quando nós estamos a lidar com grandezas, sejam potências, correntes, tensões, de circuitos de corrente alterna, ou pelo menos corrente alterna, quer ela seja sinusoidal, quer não. Então, a ideia disto é a seguinte: considera o circuito que aqui está em cima. Aqui temos uma fonte de tensão contínua de 10 volts. Podes, por exemplo, pensar que é uma pilha. E aqui temos uma resistência de 20 ohm. E a potência resistiva dissipada aqui é dada por o quadrado da tensão, 10 volts, a dividir pelo valor da resistência. E, portanto, o quadrado de 10 volts é 100, a dividir pela resistência é 20, e então temos uma potência dissipada de 5 watts. O que é que significa isto? Significa que, por exemplo, se tivermos este circuito ligado 1 hora, a energia gasta é 5 watt-hora, e se o watt-hora custar aproximadamente 20 cêntimos, 0,20 euro, então em 1 hora nós gastamos aqui 5 vezes 0,20, ou seja, 1 euro. Agora, considera que temos uma fonte de corrente alterna, em que a tensão é dada por 10 seno de t, podemos supor que t que é o tempo, e a carga resistiva é a mesma. Então, nós podemos novamente calcular a potência dissipada, e ela é novamente dada por V ao quadrado sobre R. Mas agora o nosso V quadrado é 10 seno de t, ao quadrado dá 100 seno quadrado de t, a dividir pelo valor da resistência, que são 20 ohms, e portanto temos 5 seno quadrado de t watt. E quando nós olhamos para isto, o 5 seno quadrado de t watt, em termos de gráfico, o que é que nós vemos? Para já, podes observar aqui que a tensão quadrada, este 100 seno quadrado de t, está representada aqui por esta curva com cor preta, ao passo que a tensão 10 seno de t, esta, está representada pela curva a vermelho. E uma coisa que podes observar logo é que o V quadrado, a curva com cor preta, tem uma frequência que é o dobro da frequência da tensão V, porque enquanto a tensão V descreve um ciclo, ok, deste ponto até este, a tensão preto descreve 2, um até aqui e outro até aqui. Portanto, temos uma frequência dupla. Para poderes ver matematicamente isso, o quadrado de V está calculado aqui. Há uma fórmula chamada da duplicação do ângulo, que diz que seno quadrado de t é igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Repara que é a substituição que está aqui feita. E, portanto, o quadrado de V aparece sob esta forma: 50 menos 50 cosseno de 2t. Para que 50 é um valor médio que aqui está. Se pendurarmos aqui o cosseno de menos 50 cosseno de t, dá a curva com cor preta que a figura aqui mostra. Portanto, até agora limitei-me a falar sobre o quadrado de V, quando o V tem esta forma que aqui está. É, portanto, uma tensão sinusoidal. Mas, quanto à potência, o que é que nós temos agora? Temos que a potência é dada por V ao quadrado sobre R. Ora, V ao quadrado está aqui, o R é 20,
este pico aqui vale 100, 100 dividido por 20 dá 5, então podes ver que a potência está representada aqui por esta função e a fórmula dela é esta. Dividimos por 20 aqui, a fórmula vai dar esta. Mas agora, em termos práticos, repara o que é que tu tens. À medida que o tempo passa, a potência varia desta forma, de modo que, se nós contemplarmos aqui este ponto, em cima, a potência é 5, portanto, neste instante, a potência dissipada são 5 watt. Mas neste instante aqui, só são 2. E neste instante aqui é 0. Portanto, se tu considerares instantes à volta deste, a potência, ou à volta deste, a potência dissipada nestes pequenos intervalos é próxima de 0. E aqui é próxima de 5 watt. Ora, o caso com a fonte contínua que a gente há pouco viu, a potência dissipada era constantemente 5 watt. Portanto, a ideia que dá aqui é que a potência dissipada pelo circuito com a fonte alterna é menor, não é? Porque não está sempre a gastar, não está sempre neste máximo, ela é menor do que a potência dissipada pelo circuito com a fonte contínua. Ora, a pergunta que nós podemos pôr aqui é: se eu substituir a fonte alterna, cuja potência dissipada é descrita por esta curva, por uma fonte contínua, qual deve ser o valor da potência contínua para eu, nos mesmos intervalos de tempo, pagar o mesmo? Ou seja, para a energia, que é potência vezes tempo, potência, aqui em cima temos potência, aqui temos o tempo. Se a potência for constante, potência vezes tempo dá esta área, isto é energia. Qual há de ser o valor da potência constante de uma fonte dissipada por via de uma fonte de tensão contínua, de modo a que a energia consumida seja a mesma que é consumida no caso de termos a fonte de tensão alterna. Ora, isto está mesmo a pedir que nós calculemos o valor médio da potência que aqui está. Não é? E já vimos o que é que significa esse valor médio num vídeo antes. Não é? Então vamos agora calculá-lo. Vamos calcular o valor médio da potência num período 0, 2π, período da tensão fornecida, portanto, período desta curva 0 a 2π. E se fizermos esse cálculo, a potência sendo esta, o valor médio é dado pelo integral da expressão V2 sobre R no intervalo 0 a 2π, a dividir pela medida do próprio intervalo, que é 2π. Ora, neste cálculo, V depende de T, mas R não. Então, podemos colocar o fator R, 1 sobre R para fora desta função e podemos escrever esta expressão desta forma. Esta expressão que aqui está, a dividir por R. E é isso que podes ver aqui. Portanto, nós temos uma potência média desta forma. Repara que isto remete para esta forma, V ao quadrado sobre R. Portanto, em cima temos volt quadrado, em baixo temos ohm. E então, é exatamente a raiz quadrada desta expressão aqui que se chama tensão quadrática média ou tensão eficaz. Porque se esta expressão que aqui está em cima tem as unidades volt quadrado, então a raiz dela tem as unidades de volt. E, portanto, nós, à raiz desta expressão que aqui está, chamamos o valor quadrático médio da tensão V. Ou então,
tensão eficaz. Portanto, estes nomes são usados como sendo sinónimos. Este RMS que aqui está é root mean square, okay? Que é a raiz, root, a raiz da média, já vimos no outro vídeo que isto significa o valor médio, da média do quadrado da função v. Okay? Também se chama, em português, valor quadrático melhor dito, raiz da média do quadrado. É o que significa isto que aqui está. E então vamos ver quanto é que dá. Vamos ver qual é o valor quadrático médio. Também se chama assim. Embora este nome seja mais correto, também se chama o valor quadrático médio da tensão. Então, como é que isto dá? O integral de v elevado a 2, dt. V é 10 vezes seno de t. V ao quadrado é 100 vezes seno quadrado. Já vimos acima que esta expressão é a mesma que esta. Calculamos o integral de 50 dá 50t, no intervalo 0, 2π. Calculamos o integral de cosseno de t dá seno de 2t sobre 2, porque se derivares seno de 2t sobre 2, a derivada de seno de 2t, ela é a derivada do argumento 2t, que é 2, vezes cosseno de 2t sobre 2, portanto, dá cosseno. A primitiva, então, de cosseno é seno de 2t sobre 2 e depois multiplicada por este 50. Temos aqui a justificação de nos darem aqui estas expressões. E agora, substituindo 0 a 2π em ambas, substituindo aqui 2π, ficamos com 50 vezes 2π, substituindo 0, ficamos com 0. E no seno, substituindo 2π, ficamos com seno de 4π, que é 0. E substituindo 0, ficamos com seno de 0, que é 0. Portanto, resta-nos esta expressão que aqui está. E, portanto, o quadrado do valor quadrático médio, o quadrado aqui, é o quadrado, a expressão que aqui ficava em cima, que foi a que a gente calculou agora, é esta. O resultado para este caso particular é 50 vezes 2π volt quadrado. Então, o valor quadrático médio da nossa tensão é a raiz quadrada deste. Repara que aqui calculamos, melhor dito, aqui calculamos este integral, portanto falta multiplicar por 1 sobre 2π. Portanto, aqui calculamos o integral apenas, repara que o integral dá este. Agora, para obtermos a expressão do valor quadrático médio da nossa tensão, multiplicamos por 1 sobre 2π o que o integral deu. Portanto, esta expressão é a que está aqui dentro desta raiz. O 2π corta, ficamos com raiz de 50. E eu pus propositadamente aqui raiz de 100 sobre 2, tanto faz, não é? Porque agora em cima a raiz de 100 dá 10 e em baixo a raiz de 2 dá ela mesma. E se usares a tua máquina, 1 sobre raiz de 2 dá aproximadamente 0,707 vezes 10. Fica uma tensão quadrática média de 7,01 volt. Isto significa o seguinte: se a integração de 0 a 2π está aproximadamente aqui. Ora, 0 a 2π é até aqui, ok? Significa que se substituires neste intervalo 0 a 2π ou em múltiplos dele
Se substituires a tensão alterna 10 vezes seno de T, 10 vezes seno de T, que aparece, vamos ver, fazer aqui atrás, se substituires esta tensão aqui por uma tensão constante de 10 sobre raiz de 2 volt, 7.01 volt, a potência consumida, dissipada na resistência R é a mesma num circuito de corrente contínua ou no nosso circuito de corrente alterna. Portanto, este circuito com esta fonte e este com esta fonte produzem a mesma potência dissipada sobre R, desde que nós contemos o nosso tempo em períodos que são múltiplos deste aqui. Por exemplo, no caso da nossa tensão da rede, em Portugal, se tu chegares a uma tomada e puseres lá um multímetro, ele indica-te aproximadamente 220 volt. O que os multímetros indicam é o valor eficaz, valor quadrático médio, que também se chama valor eficaz da tensão alterna que a rede tem. Portanto, há uma diferença entre a tensão de pico, que neste caso são 10 volts, que é este valor aqui, e a tensão eficaz, que é uma tensão, é um elemento matemático que permite verificar, que permite ver qual é a potência consumida de facto pela potência eficaz consumida pela carga resistiva, ok? Então, na nossa rede, a tensão de pico é aproximadamente 311 volt. Portanto, tens um valor eficaz de 220 volt. Né? Repara que, voltando aqui atrás, a tensão de pico é esta. A tensão eficaz obtém-se dividindo a tensão de pico pela raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1.41. Portanto, a tensão eficaz é sempre inferior à tensão de pico, desde que esta relação que aqui está vale quando tu tens um sinal alterno, que é uma sinusoide perfeita. Tá bem? Se não for, é preciso fazer algumas correções no cálculo do valor eficaz da tensão. E então, é isto. Pronto, na nossa rede, a tensão de pico são 311 volt, a tensão eficaz, que é aquela que o teu multímetro mede e é aquela que interessa para nós calcularmos potências, são 220 volt. Já agora termino este vídeo dizendo-te que geralmente, para efeitos de dimensionamento de cabos elétricos, quando se implementam circuitos, é suficiente calcular a corrente eficaz, que é aquela que obtens dividindo esta tensão pela carga resistiva, mas para calcular isolamentos é geralmente usada a tensão de pico, porque tu queres garantir isolamento contra a tensão máxima e não contra a tensão eficaz, que tem um valor mais baixo.